Nessa aula resumo, vamos tratar um pouquinho, de forma bem sintetizada, sobre a figura das partes no processo de execução. Sim, quem pode ser parte no processo de execução? Como vamos denominá-los? De autor e de réu simplesmente ou há um nome específico? Seria possível que um terceiro passasse a integrar a relação processual executiva, seja na condição de autor ou na condição de réu, quem sabe executado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Parte é um vocábulo técnico utilizado especificamente no direito processual. Será parte integrante do polo ativo, autor, parte integrante do polo passivo, o réu. São dois termos genéricos que se aplicam efetivamente em qualquer modalidade de procedimento. Sempre que houver um procedimento judicial, estamos nos referindo à figura de autor e de réu. Eles são partes. Então, sintetizando, dizemos que partes seria a pessoa que postula um procedimento judicial ou contra quem se postula esse procedimento judicial. Desta forma, de maneira alguma podemos classificar, atribuir a classificação técnica processual de parte a quem não integra a condição de autor ou de réu em qualquer procedimento judicial. Importante ressalvar aqui também que a denominação parte só pode ser utilizada quando se tratar de um procedimento de jurisdição contenciosa. Porque nos procedimentos de jurisdição voluntária nós não temos partes, porque as partes não estabelecem, porque essas pessoas não estabelecem ali naquele procedimento, não há um litígio, não há uma lide, e são então simplesmente denominados de interessados. Mas especificamente quanto ao processo de execução, nós temos as figuras, as partes serão exequente e executado. Isso mesmo, o autor no processo de execução recebe uma denominação específica. Exequente, aquele que está executando o título executivo. Sim. E réu, o réu no processo de execução recebe a atribuição técnica denominacional de executado. Então nós temos aí como partes no processo de execução o exequente e o executado. Mas o CPC também atribui, faz uso de duas denominações que não me parecem muito adequadas. A denominação de credor e devedor, que estão lá nos artigos 778 e 779. Não me parece adequada a utilização dessas denominações de credor e devedor, porque eventualmente o credor pode não ser credor, não é? Pode estar postulando a execução de um título judicial que possa já estar adimplido. Não é muito comum, é verdade, mas pode acontecer. E também o devedor pode não ser devedor por múltiplas razões, aí, embora acentuo aqui que não seja muito comum. Mais adequado fazer o uso das expressões exequente e executado. Acho que aí errou, né? Me aventuro a dizer que errou o legislador em usar essas denominações no artigo 778 e 779. Para melhor exemplificar, vamos pensar aqui em uma sentença que estabelece, uma sentença aí de caráter e natureza condenatória. Hipoteticamente, essa sentença identifica quem é o credor de uma indenização por danos morais, por exemplo. Né? Foi postulado um procedimento, um processo de conhecimento, uma ação de indenização, que ao final entendeu o judiciário por condenar o réu ao pagamento de uma indenização por danos morais. Numa circunstância como essa, temos exatamente na sentença, que é o título executivo judicial, a identificação de quem é o credor. Nesse caso nosso, hipoteticamente considerado, será o autor da ação. Pensemos também em um cheque, documento ou título de crédito cada vez menos usado, né, em função de todo esse aparato tecnológico que temos hoje. Mas o cheque, aquele que é o sacador, não é, que assina, que faz nascer o título de crédito, esse título de crédito denominado cheque, está ali identificado o seu nome. Então vejam que o próprio título consigna, identifica, via de regra, facilmente quem é o credor, e esse credor terá legitimidade ativa para propor a execução. Quanto à legitimidade passiva, certamente será sempre um devedor, alguém que deixou de dar cumprimento a uma prestação obrigacional. Se nós pegarmos o mesmo caso da sentença indenizatória que vimos agora há pouco, nós vamos ter exatamente nesse contexto que o réu lá identificado com seu nome na sentença
é o devedor. Este, então, estará legitimado para ocupar o polo passivo de um procedimento executivo. Podemos também pensar numa outra circunstância exemplificativa, em que teremos aqui um contrato de compra e venda do automóvel, né, que faço com o meu vizinho. Né? Assinado instrumento particular, um contrato de compra e venda de um automóvel com X parcelas, e meu vizinho me pagará em tantas parcelas, em tal data, e simplesmente acontece o inadimplemento. Se eu tenho esse título executivo, que é extrajudicial, faço a leitura dele, identifico perfeitamente ali, né, o nome desse vizinho, nesse caso que estamos tratando, e aí ele estará legitimado para integrar o polo passivo da ação. Em regra, né, sintetizando, estamos dizendo que sempre quem ocupará o polo ativo da ação poderá propor, estará legitimado para propor a ação de execução, será o autor, ao passo que aquele que não cumpriu uma prestação obrigacional, que é o devedor, estará legitimado para integrar o polo passivo da demanda executiva. Nesses casos que falamos aqui, nesses exemplos, estamos falando de legitimidade ativa e passiva originária, o que significa dizer que se tratavam de pessoas que estavam na origem da constituição do título executivo. Mas há circunstâncias também em que essa legitimação pode ser derivada, pode ser transferida, pode ser resultado de uma transferência, de uma sucessão que se seguiu para atribuir a outras pessoas a legitimação para estar no polo passivo ou no polo ativo. Mas esse assunto é para uma outra videoaula que traremos para vocês no segmento. Esperamos assim que essa aula resumo tenha sido suficiente para esclarecer os principais aspectos relativamente às partes no processo de execução. Em termos genéricos, podemos chamar o autor de um processo de execução de autor e o réu, obviamente, aquele que integra o polo passivo, de réu. São denominações genéricas, mas há para o processo de execução uma denominação específica. O autor será o exequente e o executado será o réu. No que concerne à legitimidade, vimos então que poderá ser integrante do polo ativo, ou seja, ser autor, exequente, aquele que é credor de um título executivo, judicial ou extrajudicial, ao passo que poderá ser réu executado num processo de execução, aquele que está na condição de devedor de um título executivo judicial ou extrajudicial que contenha uma prestação obrigacional inadimplida.